Era uma tarde abafada e sufocante no coração do Mato Grosso. Termômetros marcavam mais de 32 graus e o ar, pesado e úmido, parecia anunciar algo fora do comum. Naquela tarde do dia 6 de março de 2021, uma simples célula de tempestade se transformaria em um dos eventos meteorológicos mais raros já observados no estado. Acompanhe hoje comigo as observações meteorológicas, decisões tomadas e como foi o dia da caçada do tornado de Rio da Casca. Entre 11 horas da manhã e 1 da tarde, nos deslocamos para Campo Verde. Enquanto eu me deslocava para Campo Verde, neste mesmo momento, o ambiente sobre Chapada dos Guimarães e Campo Verde estava evoluindo. Nós tínhamos, naquele momento, uma intrusão seca em níveis médios. Isso aumentava o cisalhamento vertical, dada a diferença dinâmica e térmica entre as camadas. Também nós tínhamos um pré-condicionamento para correntes ascendentes mais profundas. Isso significa que nós teríamos tempestades mais fortes e núcleos ascendentes mais potentes. Também tínhamos a formação de uma pluma úmida e ascendente sobre Chapada e Campo Verde. Sabemos também que em Chapada nós temos uma forte convergência de umidade reforçada pela orografia. As serras de Chapadas reforçam o gatilho mecânico, que nós conhecemos na meteorologia como levantamento ou forçamento orográfico, que força o ar úmido de superfície a subir até os níveis de condensação. E também, neste momento, nós tínhamos a formação de uma linha de convergência e um outflow boundary. Dado a estes fatores, nós tínhamos potencial para rotação em algumas tempestades. Essa interação entre o cisalhamento vertical, o gradiente térmico e úmido ao longo do outflow boundary, a orografia de Chapada, ela poderia gerar uma vorticidade horizontal paroclínica, inclinada e que poderia ser esticada por drafts, ou seja, correntes ascendentes. Esse efeito não é muito desconhecido. O efeito em que tornados ou supercélulas se formam ao longo de boundaries já aconteceu no hemisfério sul, como por exemplo o tornado do Uruguai. A supercélula que gerou o tornado de Tacuarembó, no Uruguai, dia 3 de março de 2025, se formou ao longo de um boundary. Também, este tornado apresentou uma característica de tornados híbridos. E tornados híbridos são um pouco diferentes de tornados supercelulares, uma vez que tornados supercelulares dependem de uma rotação de um mesociclone persistente. E esse tornado está diretamente ligado à rotação deste mesociclone. Enquanto tornados híbridos, eles podem se formar da rotação de um draft interagindo com outros mecanismos, como por exemplo um outflow boundary, uma frontogênese e outros fatores que intensificam a vorticidade que é estirada ao longo da corrente ascendente. Esses tornados frequentemente são tornados mais visíveis, tornados mais bonitos, se tratando de tornados fotogênicos. Brandon Hawk tem um exemplo muito bom de um tornado híbrido. As serras de Chapada também podem criar um fenômeno conhecido como uma zona de vorticidade por convergência, onde a direção dos ventos de escoamento em baixa latitude, ao colidirem com as serras, eles voltam na direção oposta, convergindo, e esses mesmos ventos são ascendidos e estirados nas parcelas por conta do mecanismo de orografia. Esse fenômeno é bem comum, por exemplo, em Denver, na zona de vorticidade e convergência de Denver, bem conhecida por formação de tornados Lenz-Pauls e tornados híbridos. Por volta de 12h30, eu já estava chegando próximo da cidade de Campo Verde e nós tínhamos já a primeira formação de tempestades. Ao meu norte, nós tínhamos essa célula que vocês estão vendo no vídeo, e à esquerda, essa outra tempestade. Ambas as tempestades já apresentavam bases baixas, e as bases baixas são reflexo de um ambiente bom, onde o LCL, que é o nível de condensação livre, e o LFC, que é o nível de convecção livre, estão baixos suficientes para ingerir a vorticidade útil para a tornadogênese. Na imagem,
observamos uma supercélula que se formou em Paranatinga e Mato Grosso em 2013, na qual eu registrei. E esta tempestade tinha um nível de condensação e de convecção livre superior ao terceiro quilômetro. Isso significa que toda helicidade da superfície até o terceiro quilômetro é praticamente inutilizável. Ou seja, a tempestade pode conter rotação, mas em médios níveis. E quando se trata de formação de tornados ou potenciais chances para a formação de tornados, a helicidade ou a rotação que deve ser aproveitada é a de baixos níveis. E também temos aqui a imagem da nossa icônica supercélula tornádica do dia 27 de abril de 2024. Já é claro, ao observar a imagem, que a base dessa tempestade praticamente tocava ao solo. Seu nível de condensação e o nível de convecção livre era bem inferior a 1 km. Isso significa que toda a helicidade foi aproveitada e ingerida pela tempestade e, consequentemente, tivemos a produção de um tornado. Nesse momento já, por volta das 14 horas da tarde, várias torres de cúmulos começavam a surgir ao longo da linha de convergência canalizada, que ia de Chapada dos Guimarães até Campo Verde. Essa linha de convergência estava bem alimentada por umidade e ponto de orvalho, suficientes para fazer com que o nível de convecção livre e de condensação livre abaixasse e todas as nuvens que se formassem nessa região pudessem se alimentar da vorticidade que estava caracterizada ou concentrada ao longo do Bonder, nessa região. Outro fator também muito importante é que, neste horário, o cisalhamento de vento começava a se intensificar na região. Em 1,5 km, a velocidade dos ventos chegava a 30 nós. Em 3 km, a velocidade dos ventos já chegava a 40 e em alguns locais 50 nós na região. Algo muito raro. E também no 6º quilômetro, a velocidade dos ventos chegava em 40 nós. Isso é muito importante porque, dado a intensificação do cisalhamento e o alinhamento da formação das tempestades ao boundary, nós tínhamos um cenário extremamente propício à formação de supercélula. E foi isso que aconteceu. Às 3 horas da tarde, uma tempestade explodiu isoladamente ao longo do boundary. Nos posicionamos para registrar ela e observar a evolução. Sua base era livre, tinha rotação e ainda observamos um possível tornado breve na sua base. Galera, acabamos de filmar nossa talvez segunda supercélula. A primeira a gente parece que não chegou a tempo. No dia tinha o mesmo ciclone bonito, né? Nós não sabemos dizer se produziu granizo porque nós sempre ficamos no setor quente da tempestade, então nós não pegamos a cortina de chuva. Estamos indo para uma tempestade que está chegando em Chapada dos Guimarães e promete ser promissora. Nós estamos vendo a base dela de longe, a base dela é bem baixa. Não sabemos se é outro mesmo ciclone ou se não é. Nós então, no entanto, pretendemos chegar até ela para sanarmos essa dúvida, mas já satisfeitos com hoje registrar uma tempestade. Esperamos que talvez até o final do dia a gente consiga um tornado. E faltava apenas poucos minutos para que o registrássemos. Neste momento, às 4h33 da tarde, a tempestade começa a ganhar intensidade, produzir rotação, uma wall cloud massiva começa a descer e nós temos então um tornado tocando o solo entre 4h33 e 5 horas da tarde. A tempestade que produziu o tornado estava ancorada, colada no boundary, uma situação perfeita para isso. Entretanto, a janela tornádica era muito curta. Pelo primeiro motivo, o suporte de ventos em altos níveis, ou a magnitude dos ventos em altos níveis era baixa. Isso fazia com que a tempestade não tivesse ventilação suficiente, fazendo com que a corrente ascendente se misturasse com a descendente muito rapidamente, fazendo com que o mesociclone fosse engolido pelo ar frio que descia da tempestade e matando, obviamente, a janela tornádica muito rápida. O segundo ponto é que nós tínhamos também outflows vindo de sul de Chapada dos Guimarães.
Esses outflows foram provenientes das tempestades que se formaram em Cuiabá, Poconé e Barra do Bugres. Ainda às 4h30, era possível observar ainda o updraft, era possível observar a cortina de chuva começando a envolver o mesociclone, enquanto o tornado vinha de oeste para leste, na minha direção. Com essa sequência de fotos é possível observar a evolução do mesociclone. A cada momento que foi passando, a base foi abaixando até que nós tivemos o tornado tocando o solo. Observe o timeline. Um ponto interessante a se observar é que o tornado, no primeiro momento, parecia se deslocar de oeste para leste, seguindo o deslocamento das tempestades previsto para o dia e também ancorado ao boundary. Mas, perto das 5 horas, ou no final do vídeo, ele oclui para norte, como vocês podem observar. Nessa imagem das 16h30, pode-se observar uma língua seca, avançando até Chapada dos Guimarães, que é justamente esses tons mais escuros. A borda nítida deste corredor, entre Chapada e Campo Verde, é justamente onde a supercélula está ancorada no outflow boundary, justamente ali, na borda úmida e seca, que é um ambiente perfeito para a tornadogênese, inflow úmido por baixo e ar seco por cima. Entre 16h50 e 5 horas da tarde, o avanço desses outflows, ou a piscina fria, que foi gerada pela convecção a sul de Chapada dos Guimarães, alcança a zona de inflow da supercélula. Na prática, essa colisão de outflows com o outflow boundary, onde o mesociclone e o tornado estavam apoiados, faz com que reduza o cape de superfície, faz também com que o vento em superfície atrás do outflow fique divergente e menos streamwise. E ainda assim, essa colisão do ar frio com o draft faz com que ele oclua, fazendo com que essa tempestade tenha a morfologia de alta precipitação, envolta em chuva, e depois ela tem a tendência de se tornar linear. E isso pode ser uma sugestão, obviamente, do porquê o tornado, no final do seu ciclo de vida, ocluiu para dentro da cortina de chuva da tempestade. Ainda assim, logo após sua transição para uma supercélula de alta precipitação, ela nos proporcionou belíssimas imagens de talvez um outro possível tornado que se formou mais a leste de Chapada dos Guimarães. No entanto, não tivemos confirmação. Fique agora com as últimas imagens desse evento surpreendente e raríssimo que aconteceu no Mato Grosso, na qual eu tive o privilégio de poder registrar. A maior parte dessas imagens foram feitas um upscale por inteligência artificial. Entretanto, a caçada original e todas as imagens originais estão no vídeo anterior que já tem disponível no canal, e também as imagens também originais sem upscale estão no meu Instagram. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo, que vai nos ajudar a crescer muito mais com esse canal.